Olá, eu sou Lídia Linhares, criadora da Sopro. Como é que vocês estão nessa temporada de eclipse? Totalmente eclipsadas? É uma loucura, né? Vim falar justamente sobre o eclipse solar parcial em Áries, que também é a lua nova, que acontece no sábado, dia 29 de março, a 9 graus de Áries. E olhando o mapa desse eclipse, a gente tem uma concentração muito grande nos signos de Peixes e Áries. O final e o recomeço, o útero e o nascimento. Em Peixes a gente tem Ceres, que é o arquétipo da grande mãe que nos traz nutrição, abundância e acolhimento. Depois a gente tem Saturno, nos falando da maturidade, da responsabilidade do espírito crítico. Junto de Saturno, Vênus, falando da nossa relação com os afetos, com o que a gente valoriza, com o amor. Temos o Nó do Norte nos mostrando a direção da evolução que está em Peixes agora. E também temos Netuno, quase nada. Netuno falando da transcendência, da compaixão, da necessidade de perdão e da gente olhar para o nosso inconsciente. Entrando em Áries, além de Sol e Lua, a gente tem Mercúrio, que está retrógrado, assim como Vênus, que rege a nossa comunicação e a nossa elaboração intelectual, que está no signo de Áries, então é muito focado para o eu. E além deles, a gente tem também Quiron em Áries, falando da profunda ferida do eu. E nesse momento onde a Lua, que é o nosso passado, as nossas memórias, as nossas emoções, cobre parcialmente o Sol, que é a nossa consciência, as emoções vêm muito à tona. É o momento de olhar para muitos conteúdos do passado, que é o que a Lua rege. E com essa ênfase toda em Peixes, que é o nosso inconsciente, a nossa psique, a gente tem um grande trabalho pela frente, de a gente se analisar, se entender e aproveitar tudo que está vindo à tona para ser elaborado. A boa notícia é que Marte, que é o regente de Áries, que é o signo onde acontece o eclipse, ele está fazendo bons aspectos com planetas importantes. Ele está num signo que é um pouco difícil dele navegar, que é o signo de Câncer, porque é um signo que é bastante diferente de energia de Marte, mas em compensação ele está em um ótimo aspecto com Saturno. Marte, bem com Saturno, indica uma ação madura, indica uma ação que tem responsabilidade, que tem comprometimento. Marte também está muito bem com Vênus, indicando que a gente tem uma ação e um poder de decisão que está muito ligado com o que é valoroso para a gente, que vai na direção dos nossos afetos. Isso é ótimo. Marte também está bem com o Nó do Norte, indicando que a nossa ação também nos leva à nossa evolução. E também está bem com Netuno, indicando que a nossa ação também nos leva à transcendência e à compaixão. E lembrando que Marte, no signo de Câncer, fala muito do nosso mundo emocional. E Marte, navegando nas águas de Câncer, nos pede ações e decisões focadas nos nossos vínculos, focados na nossa necessidade de segurança, de afeto, de acolhimento, da gente olhar para muitas questões familiares que agora estão positivas para serem trabalhadas, né, com todas essas harmonias aqui. Agora é o momento da gente olhar para o nosso passado, para a nossa infância, que tem uma pista de que há muita fluidez para a gente olhar para esse passado. E também da gente construir novas famílias, novos vínculos e ter uma nova casa, porque Câncer também tem a ver com casa. Então é um bom momento para a gente rever a nossa relação com a nossa casa, mudar ou reforçar algumas coisas que para a gente é importante, para a gente se sentir em segurança. Olha quanta coisa a gente tem aqui. Eu fiquei muito feliz de ver esse aspecto positivo de Marte. E é claro que nem tudo são flores, porque ele está num aspecto desafiador com Quiron em Áries. Lembrando que Quiron são feridas muito profundas da alma. E em Áries são feridas da nossa autonomia, da nossa independência. Então a gente vê uma grande discrepância entre o individual, que é o Quiron em Áries, e o Marte em Câncer, que fala desse núcleo familiar, dos afetos mais próximos. Então isso é algo que precisa ser bastante trabalhado, que é desafiador e que é importante a gente olhar se a gente consegue ao mesmo tempo ser independente e cultivar os nossos afetos com uma proximidade que seja segura, não tão perto demais e nem distante demais. Mas como o trabalho psíquico está muito fluido agora, a partir do momento que a gente mergulha no nosso inconsciente, a gente vai conseguir encontrar as respostas que a gente quer. Para inspirar a gente a trabalhar com a energia de Marte numa oitava mais acima, eu trouxe, para variar, meu querido Danny Rudger, do seu livro muito incrível que se chama Tríptico Astrológico. Ele fala de cada planeta como fazendo parte de uma jornada evolutiva do espírito. É uma coisa mais linda. E eu trouxe a etapa de Marte, da gente aproveitar toda essa fluidez de Marte da melhor maneira possível. E ele começa assim:
Viver é gastar energia. No entanto, no começo do caminho para a estrela, uma experiência comum é a profunda fadiga do corpo e da alma, como se todo organismo da personalidade se visse privado do seu suprimento costumeiro de energia. Na verdade, ele sofre mesmo essa privação. Uma grande seca acontece na terra da personalidade. Os poços ancestrais secam. As águas que deram o crescimento das safras familiares, umedecendo e fazendo reverdecer os campos da personalidade condicionada pela terra, praticamente desapareceram. Para a samaritana que veio puxar água do poço ancestral, as profundezas terrenas do inconsciente, do instinto biológico, Jesus prometeu o dom de água viva. E ela perguntou com todos nós: de onde vem essa água viva e com que pode ser tirada? Se nossos instintos e glândulas aparentemente perderam o poder de preservar e de manter o nosso organismo contra as pressões e os impactos despedaçadores do mundo interno e externo, que fonte de poder vai existir na Terra ou no céu capaz de preencher a nossa necessidade? Na verdade, não existe nenhuma fonte desse poder, simplesmente porque a energia está em toda parte. Ela se difunde por todo o espaço. Nós vivemos e temos nosso ser num oceano de energia. Porém, a não ser que a gente possa focalizar essa energia difusa e lhe dar uma direção, ela só existe para nós em estado latente, como um potencial de energia não ativado e não usado. Para tornar esse potencial em energia utilizável, ou seja, transformar em poder pronto para ser liberado para atender a algum propósito, precisamos primeiro tomar consciência de que ele existe em toda a nossa volta e dentro de nós, e finalmente reconverter nossas máquinas para o uso do poder, de modo que elas possam operar de acordo com o ritmo e o propósito universal inerentes ao caráter do espírito. O caráter e a realidade do espírito como poder só pode ser experimentados na hora mais escura e mais crucial da falta quase total de poder, pois só quando o organismo da personalidade pode se retirar, ainda que apenas por um instante, graças a uma sensação de vazio assustador, é que o espírito pode fluir para o vácuo assim instaurado. Nessa parada da estrada iluminada, a necessidade essencial é tornar-se claramente consciente da substancialidade e da concretude do espírito. Conceber o espírito como algo abstrato ou completamente transcendente não vai permitir a sua entrada no organismo completo da personalidade. Retratá-lo como um ideal e um sonho é tirar o seu poder transfigurador, sua realidade. O espírito pode ser concebido de muitos e de vários modos, mas é sempre poder. Poder, entretanto, completamente fundido com um propósito. E esse propósito é totalmente determinado pela realização fundamental do estado mais grandioso possível de inclusividade e harmonia criativa ou radiante. O espírito tem substância, na extensão em que é o substrato de toda energia de toda parte. Mas energia e substância podem ser de duas polaridades e responder a propósitos essencialmente diferentes. Tão diferentes quanto a energia e a substância da semente são diferentes das do solo. O que eu chamo de solo constitui sempre os restos de um anterior ciclo de manifestação de vida. A areia é composta de uma multidão de conchas que uma vez continham vida. O rico humo da floresta é resultado da decomposição de milhares de folhas que já não existem, mas a substância da semente tem uma polarização voltada para o futuro. Dentro dela, a energia criativa de vida e o propósito do renascimento operam. Também no ser humano podemos distinguir no nível espiritual uma semente e um solo. O ser individual é a semente espiritual do ser humano. A substância e as energias do seu organismo biopsíquico são o solo em que essa semente pode ser plantada. No processo de reenergização da estrada iluminada, os poderes semente do espírito, fechados na individualidade do ser humano, começam a operar. E operando, compelem gradativamente as energias redespertadas do solo ancestral da personalidade a servir ao propósito do eu. Novos poderes são liberados.
As forças vitais do solo alimentam o desenvolvimento da semente, sob o diluente universal que é a água. A compaixão e o amor dos seres universais despejando de si mesmos sobre as pessoas que trilham a estrada iluminada. A germinação é uma abnegação e a morte aparente do grão como grão. No entanto, essa morte, esse corte da casca protetora do egoísmo, essa aparente poluição pelo esterco de ciclos passados, tudo isso pode ser visto por aquela pessoa que possui fé e coragem como prenúncios de novos poderes, por trás dos quais se pode vislumbrar o brilho da estrela. É também preciso haver fé e gratidão. O espírito é sempre uma dádiva. A água é uma dádiva. Não pode haver desenvolvimento energizado pelo espírito sem a cooperação do universo de luz. A luz é uma dádiva. O espírito está em toda parte. Ele é a substância semente universal da divindade. É o pão da vida, bem como a água viva. Devemos participar dele com ação de graças e com amor. Esse texto é muito emocionante. E essa parte do grão que precisa morrer para germinar me lembrou muito a música do Gilberto Gil, O Grão, onde ele fala disso. Essa morte do ego, dessa casca, para que nasça uma nova vida. E ele continua dizendo: se o coração do ser humano estiver aquecido por fé e gratidão, se ele compreende que o espírito é comida e é bebida para aquela pessoa que está plenamente consciente de sua realidade concreta através de todo o espaço e que o encara como uma dádiva de Deus, então o ser humano pode começar a sua nova tarefa. Ele aprende a utilizar esses novos poderes do espírito e não a desperdiçá-los. Ele aprende que deve utilizá-los como algo sagrado que lhes foi confiado, usá-los em resposta a uma necessidade, de modo que um estado de harmonia e inclusividade sempre mais pleno seja alcançado onde quer que ele passe. Usá-los de acordo com o ritmo do espírito e para o propósito de Deus. Nesse estágio da estrada iluminada, o indivíduo deve agir, mas precisa agir em termos de novos propósitos, novos valores, de uma nova compreensão do poder do espírito universal. Deixou para trás a condição inconsciente ou semiconsciente da atividade instintiva. Ele conheceu as fadigas, a incapacidade de atuar sob pressão dos desejos biológicos e sociais. Agora, o indivíduo, tendo emergido de uma crise de aparente esterilidade e de total falta de iniciativa ou de ambição pessoais, encontra uma nova ânsia de agir. E vocês veem como tem tanto a ver com o mapa desse momento, onde a consciência espiritual, desse ritmo divino, desse oceano de energia e de poder universais, que é Peixes, está nos levando à ação, que é Áries. E ele continua assim: sob o símbolo de Marte, um novo relacionamento com a energia foi estabelecido, um novo sentido de criatividade e um novo enfoque da ação foram experimentados. A pessoa ainda precisa aprender a usar eficazmente essa energia, a geri-la como uma custódia em nome daquela harmonia universal que constitui a substância da divindade. Portanto, em termos das necessidades que surgem no caminho e que essa pessoa tem a tarefa e a responsabilidade de satisfazer. Mas ai de nós, são tantas as necessidades encontradas. E a primeira lição que se deve aprender é a de distinguir. Aquela pessoa que pretende gerir a energia do espírito para Deus deve chegar a compreender os limites de sua função no espírito. Deve conhecer o seu lugar em Deus, o lugar em que a estrela ocupa dentro da constelação em que ela opera como centro de dádivas, como uma lente através da qual Deus age eternamente. Conhecer isso não é só conhecer os limites da nossa própria capacidade de atuar espiritualmente e de curar, os limites de nosso uso eficaz e harmônico da energia ilimitada do espírito. É conhecer que não está só nesse uso, é experimentar como uma estrela nossas estrelas companheiras, é compreender plenamente que cada estrela desempenha uma função e ocupa um lugar no espírito, e sabendo disso, realizar aquilo que nos compete por destino espiritual, sem nos desalentarmos por aquelas necessidades que não nos cabe satisfazer, seguros de que todas as necessidades são sempre atendidas por Deus do modo como podem ser atendidas. Não tem nem o que falar sobre esse texto de tão maravilhoso, e quando ele fala da gente olhar para os lados, entender os limites da nossa ação, que esse é o desafio de Marte e de Áries, porque Áries tem um ímpeto de querer resolver tudo, fazer tudo sozinho, de centralizar demais e de olhar para os lados e ver outros Martes,
outros ares também, e que fala muito com o mapa desse momento da energia de Marte em Câncer, que Câncer é a família, são os afetos, da gente conseguir construir essas redes de apoio onde cada pessoa contribui com a sua ação, contribui com a sua estrela. Eu espero que essa leitura seja tão inspiradora para vocês quanto foi para mim, me emocionou muito e me ajudou muito a entender bastante coisa, e que nesse momento de eclipse a gente consiga buscar essa fonte de energia universal para focalizar numa ação que tenha como objetivo o amor, a harmonia, a inclusão e a compaixão.